muito bem-vindos e bem-vindas ao Paddock, este canal que vai falar de cavalos o tempo inteiro. Aqui a gente vai falar sobre raça, sobre modalidades equestres, conhecer muitas histórias e o que mais der na telha, porque afinal o assunto com cavalos nunca tem fim. Eu sou a Luana Martins, eu sou Relações Públicas e jornalista, mas eu também sou amazona há mais de 25 anos. O Paddock vai estar disponível no canal do YouTube e também no Spotify. E você pode acompanhar as novidades também no Instagram. É só colocar Paddock da Luana e conhecer todas as nossas atividades aqui do podcast. E para começar esse nosso canal, o nosso primeiro episódio vai fazer a seguinte pergunta: mas afinal, por que montamos cavalos? E eu não poderia ter ninguém melhor comigo aqui para abrir esse podcast do que ela. Eu vou até colar aqui, ó. Eu tenho a honra de receber a médica veterinária formada em... Vamos falar números, né? Pois então. Formada em 1989, mas ela é envolvida com hipismo desde 1973. Ela é professora de equitação, domadora, treinadora de cavalo de esportes, mas principalmente especialista em cavalos com traumas e desvios de comportamento. Ela é a mulher dos cavalos, Denise Bica. Um prazer tu estar aqui comigo. Prazer é todo meu. E assim, ó, a tua especialidade é o trauma, né? Trabalhar muito com trauma dos cavalos. Mas eu acho que a gente pode primeiro responder essa nossa pergunta, né? Por que montamos cavalos? Pois então, por que nós montamos cavalo? Eu gosto de uma definição, uma tradução disso, uma resposta que o Robert Miller coloca no livro dele, de A Revolução do Horsemanship, porque ele diz... ele conta a história da relação do homem com o cavalo e do cavalo com o homem. Porque depois da Revolução Industrial, começou a se montar cavalo por causa da guerra, né? O homem ganhou o mundo através da montaria, né? Ele venceu grandes distâncias e ganhou guerras. E aí depois teve carro, teve a mecanização, teve coisa, o cavalo começou a não ter esse papel, mas nem por isso ele ficou, como é que se diz, sem utilização, né? Aí ele veio para o lado mais das modalidades esportivas, ele é um animal que ele preenche muito as necessidades do homem, sociais, inclusive, né? E assim, se a gente vê que o cavalo ele está desde da ecoterapia, do policiamento, e salto, corrida, volteio, tem tanta coisa que o cavalo completa a gente que ele é muito versátil, né? A gente pode dizer hoje em dia que o cavalo depende do ser humano, ele já está muito domesticado, né? Seria essa a palavra. Eu acho que nos cavalos selvagens é comum a morte por piroplasmose, por nutaliose, né? Coisa que nós não temos mais isso, por exemplo. Né? Que, explicando, a nutaliose seria uma anemia. Uma anemia em função de um protozoário do carrapato, transmitido pelo carrapato, babese. E, por exemplo, isso é só um exemplo que eu dou em relação ao quanto que o ser humano também serviu para o cavalo, para ele ser viabilizado no mundo moderno de hoje, senão a gente só encontraria cavalo no zoológico, né? E para a evolução dos cuidados, né? Se não fosse o cavalo do esporte, a gente estaria ainda matando cavalo que quebra a pata, por exemplo. Antigamente, eu sou do tempo ainda que se matava cavalo que quebrava a pata. E hoje em dia não precisa mais? Não. Claro que tem as questões econômicas do pós-operatório e os tipos de cirurgia do conserto que vai fazer na pata quebrada. Mas o tamanho da evolução em relação à veterinária de equinos é imenso. E ela está baseada justamente
na modalidade, na competição, na utilização do cavalo. Eu sei que tem uma onda hoje muito radical em relação ao que o cavalo não pode ser montado, não pode puxar uma carroça e tal, mas eu acho que a gente tem que... O cavalo tem para mim, por definição, o cavalo é um animal... O que mais chama atenção é a capacidade dele se adaptar. É a característica primeira dele, que é a capacidade de se adaptar e se modificar diante do ambiente que ele está. Ele é um sobrevivente. Se tu pensar que ele era do tamanho de um cachorro, né? Morava nas florestas, tinha dedo, né? E comia, né? Coisinhas assim, era um bicho bem feinho até. Daí ele saiu da floresta, foi para o campo, começou a desenvolver a velocidade e tal, ele é uma máquina da velocidade, sendo caçado por caçadores maravilhosos, tigre, puma, e aí virou o PhD em fuga. E ele se adapta, ele aprende rápido e se adapta. E isso faz com que eu confie de que ele pode ser trazido para o ambiente de forma que não tenha prejuízo com ele, sabe? Por isso, então, que ele é utilizado em tantos esportes Exato, diferentes, em tanto trabalho também, né? Porque ainda a gente vê no interior, ainda tem gente que usa ali o cavalo para o trabalho da agricultura, até para deslocamento, então exatamente. ele se adapta bem. Ele tem essa possibilidade de entender muito mais do que a nossa, né? Porque a linguagem dele, aí é uma prova da capacidade de adaptação do cavalo, que eu mesma, que estou no hipismo desde 73, né, a gente aprendeu coisas a fazer com o cavalo e fazer no cavalo, que foram nos passados pelos militares, que eram os instrutores que a gente tinha. E eu, durante de 73 até 2001, eu nunca tive, nem na faculdade, uma explicação a respeito de como o cavalo pensa e como o cavalo se comunica. Era uma questão sempre que a gente aprendeu entre reação e o que tu tem que fazer. Tu sempre aprendeu como é que o cavalo tem que onde que tem que estar a cabeça dele, se o galope está certo ou errado, o que tu tem que fazer e que embocadura botar, né? E nunca... Quando eu aprendi isso, quando eu tive contato da primeira vez, primeiro que eu chorei, foi uma bobada. Depois eu fiquei pensando, cara, a sensação que eu tinha é que eu tinha aprendido a ler, sabe? Que eu estava começando... me lembro, a sensação foi a mesma quando eu estava passando de carro, quando eu era pequena, e comecei a ler os outdoor, e eu ficava assim... E a sensação que me deu... Quando eu vi a primeira trabalho assim, com a vista a partir do modo que o cavalo tem de se comunicar e aprender, que a coisa começou a fazer sentido. Tu leu os cavalos? Eu aprendi a ler e estou aprendendo ainda. A minha leitura hoje, ela tem vamos dizer, como se fosse inglês, né? Tu tem um vocabulário A, B, C, né? Tu tem níveis de vocabulário. Eu estou super contente com o meu vocabulário, mas eu sempre... o que me fez ter por exemplo, como eu digo, eu sou a maior prova que qualquer pessoa pode trabalhar com cavalo, porque eu não tenho nenhuma virtude de esportiva, eu não sou um atleta, não sou corajosa, não sou... Mas eu me especializei, eu me viciei em ler cavalo. Então, assim, qualquer coisa é como um vício, assim. Se passar um cavalo na carroça, eu vou estar querendo ver a posição da orelha, eu vou estar querendo decifrar ele. Tá, então me conta um pouquinho desse teu trabalho, tá? Porque assim, tu faz a doma, ou seja, tu inicia um cavalo jovem para alguma funcionalidade que ele vai ter, seja esportiva, seja até para passeio, que alguém tem em um sítio, em campo, mas também tu recebe os cavalos com trauma. São 2 trabalhos diferentes, ou não? Eles são iniciados da mesma maneira? Como é que é isso? Não, são... Por exemplo, eu domo para a polícia, para a brigada, para cavalo de corrida, para cavalo de salto. E o que eu posso dizer? O primeiro cavalo as primeiras pessoas que tiveram problema com o cavalo e me trouxeram,
que foi o Royal Finish, que era do Gustavo Dias, te lembra? Ele veio da Europa, não ele começava a fazer a curva aqui, ele ia parar lá no Paraná, voltava, pegava São Paulo e chegava. E ele estava muito difícil. E Ele não queria abordar, então. Ele escapava, era folga na direção e louco, e sempre arrancando ferradura de louco e rédea alemã e coisa. E eu me lembro na prova que eu fiz lá em casa que ele não chegava perto de um muro, de um murinho. Eu brinquei até com o Gustavo, tu quer, a gente já sacrifica. Claro que não, né? Mas ele dizia assim, esse cavalo é bom demais. E eu nem achava ele muito bonito, assim, né? Mas eu me apaixono facinho, né, pelos cavalos. Só eu botar a mão nele que eu já estou achando o cavalo mais lindo do mundo. E ele seguia com a técnica, os recursos que ele tinha, né? E por que ele não chegava perto do muro? Aí, ele tinha um medo do muro? Não, ou não? Isso era uma fuga? Não, é isso que é o interessante. Tu tem duas opções. Ou tu trabalha com o corpo do cavalo, ou tu trabalha com a cabeça dele, né? Porque se tu tiver a cabeça do cavalo, tu tem o cavalo. Agora, se tu tiver só o corpo, não necessariamente tu tem o controle, né? Porque o cavalo é um bicho de rebanho, entendeu? Ele precisa... Por que ele quer estar com outros cavalos? Porque ele sabe que aqueles outros cavalos reconhecem ele, têm ciência dele. Então, vai ter um apoio mútuo, que é uma aliança secundária, que é uma aliança ali que o cavalo tem com outros cavalos. Só que o cavalo consegue fazer aliança secundária, que na falta de outro cavalo, ele pega um gato, um cachorro, uma ovelha e fica fazendo aliança. Por quê? Porque é a segurança dele. Um indivíduo só, ele é mais vulnerável do que dois. Uhum. Então, ele usa muito os seus comparsa para ter informação, para ter força, para ter segurança, que é a prioridade do cavalo. E o que acontece? A gente não tem professores que nos ensinem, não tinha, agora tem. Eu, inclusive, aprendi com professores e fui passando para todo mundo, porque a gente precisa aprender a linguagem do cavalo. Sim, afinal ele tem mais de 500 quilos, não dá para ir na força. Mas dá. Isso que me dá raiva, porque às vezes o errado dá certo. Tu entende? Porque assim se perpetua a chicotada, o entrar num reboque abaixo de pau, né? Quantas vezes tu escuta até hoje assim, quero ver se comigo esse cavalo não entra, quero ver se comigo não sei o quê. Falta pau, falta bater. Isso é o errado. Sim, sem dúvida, porque eu duvido que alguém diga que quando apanhou aprendeu alguma coisa. E se funcionasse, saía do presídio todo mundo bonzinho. E não é. A violência não ensina nada, o medo não ensina nada. Só que, para o azar do cavalo, é aquela característica que ele tem de se adaptar às situações. Sim, e aí como é que tu foi atrás disso? Me conta um pouquinho assim, tu sentiu essa necessidade de entender como iniciar esses animais e como é que é esse trabalho? Tá, então assim, só para eu concluir a coisa da lei, de como o cavalo procede, a gente não consegue ter sucesso no ponto mais difícil com um cavalo se tu não começar a olhar as coisas a partir do ponto de vista dele. Então, tu tem histórias de cavalos em todo o nosso esporte há muito tempo de pessoas que têm cavalos que não era impossível de lidar, que não conseguiam. Aí foi um cara, se conectou com o cavalo confiou nele, aí o cavalo foi dando mais. Isso tu com o teu cavalo, tu sabe disso, né? É uma conexão, né? E isso funciona sempre. Só que hoje a gente tem uma coisa que chama a ciência da equitação, que se juntou pesquisadores, veterinários e cavaleiros para criar estudos, trabalhos e diminuir a subjetividade da coisa. Né? Pode ser que seja isso. Não, esse comportamento ter essa isso. coisa estatisticamente representativa e poder mensurar as coisas, né? Esse é o grande... Porque eu não posso te dizer assim, não usa rédea alemã, né? Eu acho muito engraçado quando a gente vê o cavalo rodando na guia com aquelas coisas
E aí dizendo, hoje é dia de relaxar. Relaxar quem, cara pálida? O cavalo não tá com aquela cabeça amarrada lá. Vai relaxar o quê, filho? Né? Cheio de corda, né? É que nem quando a gente vai na academia e o professor começa, puxa daqui, puxa assim. Não é Sim, relaxamento, é musculação. sem contar que a gente vai porque quer, né? E aí o cavalo tá lá. E o cavalo tem essa capacidade de se adaptar. É por isso que eu digo assim, eu gostaria que o cavalo matasse mais gente de vez em quando, sabe? Porque tu não encontra treinadores de leão ruins ou encantador de cobra ruim, eles estão mortos. Porque se errar, morre. Se ele errar o manejo da cobra lá, da naja, que mata em segundos, ele está morto. O cavalo, ele tolera erros só que existem indivíduos, né? Tem aquele que tolera tudo, e tem o que tolera mais ou menos, tem o que tem a história. Então, o que o pessoal chama de um cavalo mais inteligente ou menos inteligente, esse é um outro tema que a gente pode até entrar em algum momento, que é assim, tu tá medindo a inteligência pelo quanto que ele te obedece ou não. Isso não necessariamente é inteligência. Um cavalo pode ser mais submisso, mais fácil, né? Temperamentos. Né? Então, isso. Aí tu perguntou como que surgiu essa minha... Eu sempre gostei muito Claro que montava, treinava, estava num momento que era de escola, de equitação, mas sempre querendo levar para o lado do bem-estar do cavalo, da conexão. Eu sempre cobrava muito, e isso também era cobrar de ti, né, tua escola, do Silvio, né, que tivesse uma ligação com o cavalo, que cuidasse dele, que não era só montar. Sim, o legal, né, das escolas de equitação é isso. Você chega lá, você nunca montou ou quer aprender a montar, você chega lá e começa a ter aula, mas é aula de baixo que a gente chama, né? Você primeiro conhece, o professor explica, ó, isso aqui é uma sela, isso aqui é uma cabeçada, é um bridão, aí você monta, faz a aula, depois desce, tira a sela, tira a cabeçada, ducha o cavalo, tá muito quente, onde é que tem que limpar? Então, isso é muito bacana das escolas de equitação. Escolas boas, né? Exato. E não interessa a modalidade, né? Você tem que aprender a montar o cavalo, depois você escolhe qual esporte quer. Mas essa parte, assim, realmente de entender todo o processo, ele tem que esfriar, que a gente chama, ele tem que descansar depois do trabalho para comer, ele não pode comer direto, ele tem que esperar um pouquinho, né? Então, isso é muito bacana. E isso já faz um pouco da parte da psicologia, né? Você tem que entender conhecer o teu cavalo. Conhecer o cavalo e até o organismo dele, né? Senão não adianta. Sim. Então, que bom que tu tocou nisso para a gente explicar. Não, tem que conhecer tudo. Porque como eu estava te falando, os instrutores, por muito tempo, e por uma formação que a gente tinha muito pouco formal, assim, no sentido acadêmico, assim. Então, era coisa de empírica, era os cavaleiros mais habilidosos que ganhavam mais provas eram os que instruíam. E não tinha uma metodologia. Era tudo por acerto e erro, né? Deu com o cavalo. Então, isso se leva muito tempo até que se passou a estudar. E hoje tem uma coisa que a gente chama... Eu vi a primeira vez, li o livro do Monty Roberts, né? E fiquei encantada. Eu estava com uma égua no meu centro de treinamento, Chucra. Aí eu digo, não é possível que ele tá falando que o cavalo vai te seguir, vai baixar a cabeça e tal. E eu, com o livro numa mão e a égua na outra, fui fazer. Né? Eu sempre gostei muito de experimentar coisas novas, de sair da caixa, entendeu? Porque a gente, quando tu tem sucesso numa coisa, tu fica muito engessado. Né? Tanto que o hipismo, inicialmente, ele era o suprassumo da técnica correta e das coisas. E as outras modalidades era gauchinho de freio de ouro, era não sei o que e tal. E aí agora o freio de ouro, né, tá indo, tá subindo todo, tá se buscando informação, treinador, gente de fora e tal, tá se estudando mais o cavalo. E aí está se igualando. E às vezes a gente, quando está num meio que não te instiga a ir atrás das coisas, né? E foi o que aconteceu quando eu vi a primeira vez um trabalho mais direcionado no comportamental. Eu fiquei encantada e fui buscando informação. Eu não tinha não tinha Google, não tinha nada. Era só vídeo, como é aquelas cacetão assim de
de VHS, sei lá o quê. Daí eu fui vendo. Como a minha formação veterinária, e eu juntou a ser veterinária com treinadora, eu comecei a perceber que... e foram etapas, né, que foram surgindo, etapas e cavalos. O momento que eu entrei para a polícia, o cavalo esse do Gustavo, que depois... Aí, estou dando caceta aqui nessa mesa. Não tem problema. Que aí esse cavalo, o Gustavo, na última prova, ele perdeu a cabeça, ele bateu no cavalo e disse: Denise, leva esse cavalo, eu não gosto de fazer isso, ele não estou conseguindo. E eu sempre dizia para ele: faz um. Na época eu só conhecia o Monty Roberts, né? Faz um join-up, né? Que é a coisa. E eu só conhecia isso. Mas justamente eu conhecia isso, tinha as minhas dificuldades dentro dessa universo do Monty Roberts, e aí eu fui buscar outras coisas. Fui buscar outros treinadores, outras técnicas, né? E aí, esse cavalo, o Royal Finish, ele foi um professor, como todos os que eu peguei, e aí o meu grande professor veterinário, o Júlio Westphalen, também, o Biduio, me ensinaram tanto assim em relação a comportamento e dor, desconforto e comportamento. E fui indo para o lado de como o cavalo processa as informações. E o Royal, ele tinha muita dor em muitos lugares, sabe? E, claro, ele fazia a curva para a esquerda, era onde doía mais. Posso falar que já faz 30 anos, 20 anos... Ele tinha um problema no jarrete, no casco, na coluna. Tanto que eu pensava assim, nossa, esse cavalo vai viver sendo infiltrado e tal. Bom, só não doía a orelha dele, acho que porque o Biduí não examinou, porque tinha tudo doía. Só que aí eu comecei a pensar, como treinador e veterinário, pensando assim, tá, o problema dele é a curva para a esquerda mais, né? Então, vamos começar a premiar a curva grande para a esquerda, porque ele não precisa fazer todo o tempo curva para a esquerda. Ele precisa fazer 6 curvas para a esquerda na prova. Então, vamos proteger essa estrutura e vamos aumentar o controle. Foi isso que foi acontecendo, assim. Eu fui ouvindo ele e fui, assim, treino com salto não existia mais, só de prova em prova, aumentando a confiança, a saúde e tal, porque o cavalo sabe saltar, né? O Dr. Jorge Gerdau uma vez falou um troço que eu nunca me esqueço, que ele assim, o cavalo nasce com um número X de saltos para dar na vida dele. Então, tu vai fazendo um xizinho cada vez que tu vai saltando. Então, tu tem que cuidar muito para quê, por quê e para quê. Aí o Jango Salgado é outro guru meu que ele disse assim, toda vez que tu for fazer alguma coisa, tu te pergunta assim, por quê e para que eu estou fazendo isso? Sabe, se tu não te convencer com essa resposta, não faz. É o objetivo, né? Senão tu fica e saltar é muito bom, girar é muito bom, esbarrar é muito bom. Só que o cavalo não precisa mais de 3 repetições para isso. Era uma outra coisa que a gente achava, que era a repetição que ensinava o cavalo, né? Então tem uma coisa que chama a teoria do aprendizado aplicado ao treinamento do cavalo. É como o cavalo processa as informações, como ele aprende, como o reforço negativo, o reforço positivo. Eu fui começando a conhecer isso e o Royal cada vez mais respondendo mais. Ele era a sociedade do Gustavo, da Cláudia e do Gerdau também, que veio da Europa. Estava quase para ir para o campo. Eu não tinha nenhum trabalho, uma referência hoje, já tem um nome, mas... né, vai fazer aquelas frescuras lá de ficar com o cavalo caminhando atrás de ti. E eu fui aprendendo. Ele voltou para a Europa por 200 mil euros. Depois que vocês concluíram um ano de trabalho foi. Um ano de trabalho para recuperar a parte física e mental. A parte física, é que eu digo assim, para a execução do trabalho, são 3 cavalos que a gente tem num só. É o comportamental, o clínico e o técnico, sabe? Então é esse nível, assim, se a saúde não está boa, esquece. Os 3 têm que estar bem, senão só que tem cavalos que têm tolerâncias maiores e menores. Tem cavalo que
ele aguenta, tem cavalo que não aguenta, tu tem que conhecer que tipo de cavalo tu tem na tua mão. O Royal era um cavalo ele passava por a Cláudia num best jump, que foi quando ela começou, só se falava desse cavalo. Quando ele entrava na prova, era um silêncio, porque era um cavalo que estava ficou famoso o cavalo. Isso recuperado já. Mas assim, a primeira prova foi boa, a segunda não foi. Segunda que ele fez. Primeiro até disseram que eu tinha dado tranquilizante no cavalo, aquelas coisas, né? Porque nunca pode ser tu que fez o sucesso, né? Depois da segunda, era no indoor, eu me lembro que o Gustavo saiu pé da vida, e eu tenho um temperamento, eu estava louca para pegar o Royal no colo e xingar o Gustavo. E ele disse, da mesma coisa, que não sei o quê. E aí eu pensei, respirei, eu aprendi também esperei ele esfriar e disse, Gustavo, espera um pouco, é a segunda prova. Ele está 1-1, deixa... mas aí quando é que eu vou pular? Em 2000, falou em 2000, né? Tu vê que faz tempo, 2020 ele falou. E aí eu disse assim, tá, mas de que outro jeito tu poderia? Experimenta, né? E aí começou, o cavalo cada vez pulava mais, cada vez pulava mais. Era um absurdo. E aí vieram experimentar. A Cláudia pediu era o Rodrigo, pessoa que ia experimentar, ele já tinha pegado o avião. Nada mais, nada menos que Rodrigo. E aí não deu ele já tinha viajado, tinha saído, aí o Cezinha veio e pulou. Botou uma casa para ele saltar, 1,60 m, 1,50 m, e pulava, e aquele cavalo cada vez pulava mais, aí ele parou, era antes do Grande Prêmio do Best Jump. Aí ele disse assim, não, cavalo, eu não colocaria isso antes da prova do GP, né? Eu só não vou botar mais alto que a Denise vai infartar aqui. E aí ele foi maravilhoso. Assim, aí foi para um francês lá, mas aí acontece isso. Era tudo envolvido. Viu? A passagem dele pelo Brasil teve um motivo. Ó. Tu tinha que arrumar, entender ele para ele virar uma estrela. E cada cavalo que eu pego assim é uma lição absurda. Só que tu tem que saber, tem que ter uma orientação inicial para te saber o que olhar, sabe? Claro. Não, isso que tu estava falando, né, do Monty Roberts, né? A gente estava conversando aqui em off, eu e a Denise, que o Monty Roberts, ele é muito conhecido, ele tem livros maravilhosos que contam a história dele, que contam como ele fez a Doma Racional, né, que se chama, mas também existem outras referências, né? Inclusive a gente falava aqui do Pat Parelli. Sim. Né? Eu conheci ele, consegui tirar uma foto com ele uma vez em Las Vegas, que eu estava de passagem, e a minha amiga Lulu Tigre lá, um beijo para a Lulu, me levou, ela ficou sabendo, tem palestra do Pat, vou te levar. E eu levei lá, tirei uma fotinho com ele, e a gente não conhece tanto outros, porque não viram tão comerciais, né? Mas assim, a gente entende que é o Monty Roberts que surgiu com essa magia da Doma Racional, mas não é bem assim. Não, e assim... Como é que é? Quem foi? Assim, de onde é que surgiu isso? É que assim, ó, com a Revolução Industrial e coisa e tal, o que tinha? Não tinha tanto esporte. Tinha cavaleiros, cowboys, que tinham muito trabalho nos Estados Unidos. O horsemanship, o natural horsemanship, cada um dá o seu nome. Né? O Parelli bota lá o natural horsemanship, o outro é down under horsemanship. Não importa. O nome das pessoas é assim. Os cowboys tinham que trabalhar muito e tinham que ter um cavalo que não incomodasse eles. Né? Então, surgiram nomes, e não foi só isso. Poxa, nós tivemos, desde os... Sempre teve personagens que entenderam mais do cavalo, que tiveram essa postura empática com o cavalo. Porque eu acho que é isso, a gente tem empatia, a gente entender que o cavalo não está fazendo contra ti, vamos ouvir ele. Né? Porque tudo corrige o cavalo, corrige ele, sabe? Corrige ele. Ele está parando, ele não está fazendo isso, mas vamos perguntar primeiro por quê. Então surgiram esses cowboys e o tido assim como o pai do horsemanship moderno é o Tom Dorrance e o Bill Dorrance, que eram cowboys, mas que tiveram todo esse entendimento. Aí veio o Ray Hunt, depois tem um que eu amo, que eu adoro, que é um cara super... Esse é um cara low profile, assim, que inclusive é o cara do filme
O Encantador de Cavalo é baseado na vida dele, Pois não é do Monty Roberts. Outra curiosidade, meu pessoal, porque a Denise também me falou isso. Eu jurava que o filme Encantador de Cavalos, que é maravilhoso, quem não assistiu, assista, era sobre a vida do Monty Roberts, mas não é. Não, que na verdade é o Buck Brannaman, né? E eles ficaram amigos, assim, tem foto dele fazendo... E a gente encontra, assim, materiais como o livro do Monty Roberts, O Encantador, mas... Por exemplo, tem um vídeo... O Encantador não, é O Homem que Ouve Cavalos, é o do Monty Roberts. Que é a história dele. Tem vídeos, tem livros didáticos, esse do Parelli é maravilhoso, porque ele ensina muito bem, fica palpável, porque senão fica uma coisa tão mística, assim, que parece... A pessoa se vê, ela diz, não vou conseguir fazer nunca isso, sabe? E aí o Parelli coloca, assim... por exemplo, sobre a pressão, né? Ele diz assim, tem graus de pressão, então tu tem que ter essa sensação que tu tá apertando o pelo, depois a pele, depois o músculo, depois o osso. Aí fica fácil de tu pensar assim que tu tá aumentando a pressão, que tu tá aprofundando a pressão. E aí ele fala de coisas que me facilitaram a vida, porque eu entrei na vibe do Monty Roberts. O que eu derrubei de cavaleiro... Bom, primeiro que a época... Pede desculpa aqui, então em rede internacional. Não vou prometer que eu não vou derrubar de novo, né? Mas é que ele colocava uma coisa assim. Aí o Monty Roberts é maravilhoso, porque ele, no livro, conta que ele, com 13 anos, ele já ganhava dólares vendendo garrafa que caía debaixo dos bancos. Então, assim, o homem gosta do babado, da negociação, da venda, né? E isso, cara, se ele tem um produto bom, qual é o problema? O Parelli é um que vende até, né, a camisa, coisa, a marca, o acorde, tudo, funciona. Mas, principalmente, a metodologia dele é uma base, me deu uma base, porque o Brasil, né, no começo, a gente não tinha tanto acesso. Agora, a gente foi para o outro lado, a gente tem acesso a coisa demais, sabe? Que papel e isso é um alerta que eu acho que tem que dar, né, Luana? Porque, cara, não pode pegar uns guri de fralda ainda dando aula, cara. Como é que são super... O Borba, que é um grande treinador, foi pioneiro aqui, né? Ele é um cara bem... Chega a ser aquela coisa rabugenta, dizer, gente, vocês não sabem nada. Não, e para aprender, né, Denise? Tem que botar a mão na massa. Não adianta tu ver um vídeo no celular e, eu vou fazer. Não. Tem Encantador de Cavalo de Instagram, né? Que é maravilhoso. As pessoas tá mais para modelo do que coisa. Eu digo, nossa... E esses caras são o contrário. O Tom Dorrance, ele deu a primeira clínica dele com 70 anos, sabe? Ele era super... Ele tem livros... Em português, esse livro não tem ainda. Tem um do Parelli, eu acho que tem em espanhol, que chama Natural Horsemanship. E tem, assim, por exemplo, esse é um que tu enxerga, tu vê ele. Tem alguns, até depois eu posso passar para vocês contar um pouco dessas histórias, né? E aí foi ficando mais fácil. Deu trabalho, levei alguns anos, assim, porque a primeira égua que eu fiz, eu acho que dava para caminhar daqui até São Paulo. E ela nada de me olhar, nada de me seguir e tal. Não teve a conexão que o Monty Roberts só que assim, fala. A coitada da égua, ela já devia ter dado todos os sinais que ela podia. Só que eu queria tudo junto, eu tinha um troço... Né? E ela ainda tinha um temperamento bem complicado e eu errei muito, sabe? E essa coisa, a propaganda do Monte é que em meia hora tu pode montar num cavalo. Então, assim, tinha que montar em meia hora, né? E daí o cavalo ejetava o Diego, coitado. E aí, não, mas tem que ser em meia hora, tô fazendo tudo errado. Aí... De novo, o Biduí diz, não, mas o negócio de charretear, que eu uso bastante. E aí eu comecei a aprender os outros exercícios, porque tem a parte que tu faz as coisas no cavalo, mas antes disso tem a parte que tu espera que o cavalo te diga o que fazer. E aí tu tem uma caixa de ferramenta grande, e tu vai escolher qual a tua técnica que tu vai pegar para aquele cavalo naquele momento. Por isso que é tão lindo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, né, com tanto de reabilitação como de, assim, é um trabalho que tu primeiro pergunta para depois falar, né?
Então, assim, como eu sou veterinária, hoje eu coloco da seguinte forma: não existe tratamento sem diagnóstico. Então, assim, com o passar dos anos e casos e coisas, tu vai agrupando. E o Tom Dorrance, que é o pai do horsemanship, tem uma frase que ele diz assim: observe, lembre e compare. Ou seja, vão existir casos parecidos que tu vai comparar e vão te servir de jurisprudência para o próximo, sabe? Então, assim, comportamentos semelhantes, vai na boca que está toda escalavrada, vai ver a boca, tem certeza. E isso vai Sim, acontecendo. tu aprendeu a ver características que normalmente se repetem Nas- naquele caso. Ah, é, é uma dor, é um medo, junto com a quantidade de literatura, de estudo, de trabalho que tu vai pegando. E assim, não é que a gente vai treinar, porque eu vejo ainda que a gente tem níveis de. Porque eu, quando era novinha, eu só tinha cavalo burro, né? Ele não entendeu, ele não aprendeu, porque esse aqui não tem coração. As pessoas falam, né? O meu cavalo eu tenho que ensinar ele a fazer, eu tenho que não sei o que, ele não entendeu. E aí tu vai criando uma consciência e uma humildade que tu vai vendo assim, bah, como eu sou ruim, sabe? E aí, justamente quando me dizem assim, porque a Denise tem o dom. Eu não tenho dom. Não tu tenho. estudou e Eu trabalhou era muito. ruim, mas ruim. Eu passei trabalho. Não é dom. Precisa ter um pouquinho de sensibilidade, ajuda, né? De tu aprender a se colocar no lugar do cavalo, empatia, né? E depois é desenvolver o teu timing, sabe? Porque o cavalo, ele nos lê numa velocidade e numa riqueza de detalhes que a gente parece uns bugio perto dele, sabe? No sentido dele... Ele te lê, ele sabe o que tu vai fazer. Mas a gente, dentro da nossa arrogância humana normal, né? A gente acha que o cavalo não entendeu. Mas, assim, gente, tu vai para o Japão, fala em português com o japonês, tu vai dizer que ele não entendeu e vai dizer assim, ele tem que apanhar para entender. Não. Né? Ou vai chamar ele de burro, esse cavalo é meio atrasado das ideias. Não, tu tem que aprender a falar japonês. Por isso eu digo, o cavalo é melhor em se adaptar ao estilo humano, né? Aprender do jeito que o humano queria ensinar. Né? Mas toda vez que tu consegue sair da tua linguagem e entrar nesse coisa. Só que é difícil, não é fácil, dá mais trabalho. Né? Mas aí acontece isso, tu é um formador de opinião, tu consegue... né? Eu não teria o meu espaço no exército, no freio de ouro, no coisa, se eu não tivesse... Não, aqui, ó, olha que eu vou fazer, esse teu cavalo aqui que ninguém monta, olha aqui. E aí vai aumentando o conhecimento disso, né? Não, muito legal isso, Denise. Parabéns, né, que tu conseguiu reconhecer e aprender tanto. E agora eu vou te dar uns minutinhos para tu respirar um pouco, porque olha como a gente tá chique, tá? Aqui no paddock. Uma amiga minha, coleguinha de hípica durante 10 anos, a Esther, ela fez hipismo aqui em Porto Alegre e depois ela foi ganhar o mundo, né? Hoje ela é professora, educadora física lá em Minas Gerais, só que ela também vai nos ajudar um pouquinho, porque eu perguntei para ela se ela podia nos ajudar, né? Perguntando como é que surgiram esses esportes com os cavalos no mundo, como é que eles chegaram até o Brasil. E aí ela nos mandou um videozinho, só para deixar, para vocês entenderem quão chique ela é. Ó. A Esther é professora de educação superior do Departamento de Educação Física e do Desporto e do programa de pós-graduação na Universidade Estadual de Montes Claros. E então a gente vai rodar aqui um videozinho que ela nos explica um pouco de como o cavalo veio, né, parar aqui conosco no Brasil e como é que aconteceram então esses esportes equestres. Vamos lá. Oi, Luana. Oi, pessoal do paddock. Bem, a relação dos cavalos junto aos seres humanos, ela se estabeleceu desde aproximadamente 6.000 anos atrás, nas estepes lá da Ásia Central, e elas têm representado um meio histórico de possibilidades de relações de povoamento, por meio da agricultura, por exemplo, dos divertimentos e das guerras, de onde se originam basicamente os esportes com cavalos no mundo. E bem, os cavalos passaram a ser introduzidos aqui no Brasil pelos exploradores europeus no século XVI, e a partir daí, então, nós temos basicamente dois aspectos de origens dos esportes com cavalos no Brasil. Um mais rural e um mais urbano. No rural,
nós temos, por exemplo, a vertente western, que é de origem norte-americana, né? Essencialmente dos Estados Unidos, com todas aquelas modalidades, por exemplo, mais ligadas ao cavalo quarto de milha. E também nós temos a vertente campeira, que muitas vezes acaba até mesmo sendo silenciada e esquecida quando se fala em história dos esportes com cavalos no Brasil, mas que se refere às modalidades regionais que se originaram no país a partir dos modos de ocupação do território brasileiro e da consequente modificação dos hábitos, até mesmo dos povos nativos junto aos cavalos. E no urbano nós temos a vertente da equitação clássica, do hipismo clássico, né, por exemplo, que geralmente é aquela que ganha mais atenção quando se fala em história dos esportes equestres aqui no país. Ela é de origem europeia, se estabelecendo a partir dos imigrantes europeus que aqui chegaram e do contato com estrangeiros europeus. Bem, a gente precisa considerar que os esportes, de maneira geral, se originam basicamente como um treinamento para a vida real, ou como uma reprodução de momentos de excitação de algumas práticas da vida real. Portanto, a gente entende que dentre os esportes equestres, por exemplo, os peões de boiadeiro, eles iam brincar de treinar, de competir, de preparar os cavalos, ver quem tinha o cavalo mais rápido. Então, se originam assim as práticas rurais e campeiras mais competitivas. Os militares iam treinar suas habilidades por meio dos esportes equestres lá para os momentos de batalha das cavalarias, né, em guerra. A partir do hábito da caça, né, das elites britânicas, se começa a reproduzir os percursos, né, de velocidade, de obstáculos, de forma competitiva, como diversão e teste. Então, os esportes equestres, a gente pode entender que os rurais, né, entendendo-se aí as práticas mais campeiras e as práticas western, se originam de forma geral, né, basicamente de dois aspectos. Primeiro, da necessidade de se viajar de um ponto para o outro, né, então tendo-se aí o cavalo como um meio de transporte e tendo-se o cavalo também enquanto uma ferramenta da pecuária, né, um treinamento para o trabalho. E os esportes equestres urbanos, né, a equitação clássica, o hipismo clássico, de maneira geral, se originariam também de duas formas, principalmente como um treinamento para a guerra e também como uma reprodução de alguns momentos de excitação e de divertimento. Então, bem resumidamente, a equitação, né, a atividade esportiva e de lazer desenvolvida pelo conjunto ser humano-cavalo se origina dessas formas. Muito obrigada, Esther. A Esther está fazendo uma pesquisa bem ampla no Brasil. Ela vai ter até apoio de CBH e tudo mais para mapear realmente como é que começou aqui no país, né? Vai conversar com muita gente. E aí, como tu mesma falou que trabalha, né? A gente sabe que os militares muito trouxeram, né, cavalos para cá por causa das guerras e depois continuou a cavalaria e tudo mais. Então, ela vai fazer uma pesquisa bem legal muito aí e vai continuar participando. O Esther tá me devendo, quando vier a Porto Alegre, tem que estar aqui conversando conosco. E Denise, o que tu achou, assim? Bate com, né, o que a gente vem falando, né, de que eles vieram a trabalho e aí foram se inteirando cada vez mais na nossa vida. Tem uma coisa que ela falou aí que eu acho muito importante, assim, porque hoje quando me perguntou por que a gente monta a cavalo, né? Eu acho que o cavalo tem essa capacidade de nos completar e de nos desafiar, né? Desafiar a melhorar, sabe? O cavalo te dá um prazer e um retorno em vários setores do teu ser. Não é, por exemplo, bicicleta. A bicicleta não relincha para o cara, sabe? A bicicleta não interage, não é uma coisa, e não tem aquele desafio enorme, né? E o legal é que, assim, os esportes, muitas pessoas tem essa onda de que o cavalo tem que ser livre, mas ele, como tu me pergunta, tem benefícios que ele tem, né? E que tem essa capacidade de se adaptar e estar bem, né? Então, a gente tem coisas que tiram o cavalo da zona de conforto e coisas que o cavalo está no conforto, na zona de conforto. Porque nem na vida selvagem o cavalo é livre de estresse. Nem na vida selvagem ele é livre de dor, né? E ele foi criado num ambiente desafiador.
né? Então, a gente tem coisas que a gente não pode fazer, né? Coisas que estão muito contra a natureza de um cavalo. E tem coisas que a gente está no rumo da adaptação e do bem usar o cavalo, bem se relacionar. E para o nosso engrandecimento pessoal também, o nosso desenvolvimento. Eu me tornei uma pessoa muito melhor no sentido de colocar, de enxergar o mundo de outro ponto de vista, de não o meu, de colocar as necessidades do outro acima das minhas, né? E aprender a trabalhar com um outro que não é igual a mim. Então, assim, o cavalo é quase meu psicanalista, entendeu? Porque tudo ele me ajuda e me desafia a evoluir para estar com ele. Né? Tu tens um trecho do livro, né, que tu gostou muito. Lê pra gente ali, que é tão bonito, né? Daí para mim, que te inspirou bastante. Isso. Quando eu li, chorei também, né? Eu tenho essa... Ele escreveu tudo aquilo que eu sinto. Ele traduziu o meu sentimento em relação ao cavalo. O Robert Miller, que é um veterinário americano que desenvolveu a técnica de imprinting, que é um trabalho com potros recém-nascidos, né? Mas olha que lindo, ele escreve assim: ninguém se envolve com cavalos para se tornar um ser humano melhor ou para encontrar significado maior na vida, ou ainda para fazer o mundo um lugar melhor. Mas na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. No começo você brinca com cavalos porque é divertido, um prazer. Então você percebe que o prazer é mais profundo e duradouro do que muitos outros passatempos e recreações. Você pode amar andar de motocicleta, mas a sua Harley nunca irá relinchar para você ao vê-lo. Há algo muito especial em cavalos que faz você querer ser melhor com e para eles. Mas somente querer ser melhor não é o suficiente, porque isso não é algo muito diferente e antinatural para nós humanos. Realmente o cavalo, abre parênteses, o cavalo é um animal que aprende diferente, que tem prioridades diferentes. Nós somos caçadores, eles são caças, a gente é direto, o cavalo é mais cauteloso. Então, são coisas muito opostas. E depois me lembro de falar da modalidade até. Aí ele, sim, é muito antinatural. Você precisa estar preparado para voltar à escola. É muito diferente. Leva tempo e esforço para aprendermos a nos comunicar efetivamente com o cavalo. Você precisa estar preparado para voltar à escola, para aprender e para mudar a maneira com que você se comporta. Você precisa deixar o seu ego num canto e lá deixá-lo enquanto você se reinventa como cavaleiro e como ser humano. Esse novo ser humano observa, relembra e compara. Ele ouve mais e fala menos. Ele toma responsabilidade mais do que reprova. Ele controla suas emoções, se torna atento, informado e é consciente da sua linguagem corporal. Ele tenta melhorar, se compromete e a agir com justiça. Ele cultiva paciência e sabe perdoar. Ele vive o presente ao invés de acomodar-se no passado ou esperar pelo futuro. E é claro, ele coloca os desejos e necessidades de outra criatura viva à frente dos seus. Essa nova pessoa faz tudo isso no começo para se tornar um cavaleiro melhor. Isso não é fácil, não temos uma varinha mágica, não podemos beber uma porção que possa mudar a natureza da nossa espécie, tanto quanto um leopardo não pode mudar as suas manchas. Isto requer trabalho e muito. Requer energia e persistência, foco e pensamento. Eu estou toda arrepiada já. Em uma era de divertimento fácil, supérfluo, com a gratificação instantânea de nossos desejos físicos e emocionais, isso nem sempre vem fácil. Mas se persistirmos, o pagamento faz tudo valer a pena. A revolução do horsemanship nos deu a motivação e os meios para melhoramento pessoal significativo. E o mundo fora da indústria do cavalo está percebendo isso. Grandes corporações estão vendo que esta técnica pode inspirar uma forma diferente e melhor de liderança, construir times mais fortes e locais de trabalho mais interessantes e estimulantes pela incorporação de princípios do horsemanship.
O cavalo é um veículo verdadeiro, não apenas para transportar, mas também para elevar a espécie humana. O cavalo é a antítese da espécie humana, a caça definitiva para o caçador definitivo. Não deve existir, já vai acabar, tá? Não deve existir uma dupla de espécies mais improvável no planeta. Ainda assim, por virtudes do cavalo, não nossa, né? Na minha opinião, isso foi o que eu falei. Ainda assim, me perdi. A parte. Essa relação temporal. Me perdi. Corta. Ainda assim, nós sentimos que quando há chances, o cavalo nos completa. Talvez essa seja a razão da revolução ter ocorrido, para nos prover uma potente ferramenta de desenvolvimento da nossa humanidade. A parte que de fato vai contra a nossa genética, nosso instinto predatório. A parte que temos que trabalhar para obter e, portanto, de mais valor. Quem entre nós não concorda que o mundo seria um lugar melhor se as nossas lideranças fossem mais benevolentes, nossos propósitos mais claros, nossas intenções mais honradas, nosso comportamento constante, nossas relações mais sensíveis? Esta tem sido a mensagem de incontáveis líderes religiosos e sociais através da história, e agora vem novamente carregado por um mensageiro equino, animal que de outra forma seria irrelevante para a vida moderna. Não seria a primeira vez que verdades importantes sejam enviadas por mensageiros tão singelos. Todos nós sabemos que há algo de especial sobre o cavalo, mas talvez seja importante realmente que o que existe de algo diferente e especial sobre nós quando estamos com o cavalo. Reconhecemos o cavalo um significativo meio para nosso mais alto chamado como humanos. Viu? Já temos um workshop completo aqui no canal. Tu vê, né? E com essa mensagem coisa linda profunda. Isso, né? Para mim, esse cara escreveu sobre a minha vida, sabe? Eu era assim, eu tenho tanta vergonha do que eu era quando era novinha com cavalo, que eu tenho vontade de dizer, se eu pudesse voltar com todos os cavalos que eu julguei, né? E é o cavalo... E hoje eu te digo assim, eu tenho uma tristezinha, às vezes, quando eu vejo assim, que ainda a gente está engatinhando em levar o cavalo não como um bicho que está embaixo da gente, mas como uma troca mesmo de informação correta, porque tem uma maneira da gente receber as informações e interpretar de forma errada. Humanizar o cavalo. Tu sabe, Denise, que enquanto tu estava lendo, eu fui me lembrando, até nem ia comentar, mas eu acho que a gente tem que sempre, né, falar para o pessoal das nossas experiências, porque isso serve como base. E quando tu me ajudaste com um cavalo meu, eu tinha um potro que eu comprei num leilão e falavam que o cavalo era muito brabo, que dava coice na cocheira, destruía a cocheira. Ele chegou lá na hípica onde eu treinava e realmente ele destruiu uma cocheira, a coice e tudo mais. Trocamos ele continuou fazendo isso e eu, Denise, socorro, cara, não me lembrava disso. Ajuda. E aí tu me perguntou, mas quando que acontece isso? E eu falei, olha, é normalmente de manhã ou de noite, é na hora da comida. E isso, e daí tu fez uma série de perguntas, eu te respondi, e tu falaste assim, Luana, certamente ele tá com fome, né? Tem que mudar essa alimentação. Ansioso. Né? Vamos ver, chamei o veterinário, mudamos, e aí que tu veio com a grande sacada, né? Faz o seguinte, vamos surpreender ele. Começa a dar comida uma hora antes dos outros, depois vai aproximando até o horário do que todos os vizinhos ali de cocheira comem, e depois nós vamos afastar, vou deixar ele por último. Tiro e queda. Resolveu, realmente. Era um problema alimentar. Tinha que balancear ali a comida. E ele acalmou, não ficou mais ansioso, não ia mais passar fome e resolveu o meu problema. Você vê que legal, cara. Não me lembrava disso. E é uma coisa assim, porque para mim, lidar com cavalo tem muito mais a ver com a tua profissão do que com a minha, do que a de cavaleiro ou de veterinário. É a capacidade de se comunicar claramente e ouvir o outro. Todo jornalista ouve, né? Ele capta a informação da fonte correta, de onde vem. Eu acho admirável o teu trabalho. E a informação é poder. Quando eu estou bem informada, tanto que eu já peguei cavalo assim, comedor de gente, de arrancar pedaço, né? Morde. E eu
Eu acho que eu sou um pouco cavalo, assim, porque sempre sou muito cuidadosa comigo, assim, muito, até hoje, nunca tive um acidente sério. Mas enquanto eu não dominei todas as informações que eu falei, dominei até justamente por isso, porque tu te empodera com a informação. Então, fica fácil tu falar, trocar informações com o cavalo. E o cavalo faz isso com a gente. No começo, ele quer só que tu responda para ele algumas coisas. E tem cavalos que tem um questionário enorme, tem outros que dizem, oi, eu sou Denise. Tá bom, vamos ver, que esse é o mais caro e o mais difícil de ter, né? Que é o que a gente facilita a nossa vida, né? Mas, Denise, o nosso papo tá ótimo. A gente teria horas e horas aqui para conversar. Eu quero encerrar contigo aqui fazendo aquela brincadeirinha clássica das perguntinhas, tá? Que legal. Do ping-pong. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, tu tem que me responder ou com uma palavra ou uma frase que defina. Tá. Tá ok? Tá. Vamos lá. Um cavalo que marcou tua vida. Elvis. Um cavalo que admiras. Todos. Qual sentimento descreve o teu trabalho com os cavalos? Detetive. Um profissional do meio equestre que te chama atenção. Jango Salgado. E o que os cavalos significam para ti? Minha vida. Olha só, e que esse reflexo todo assim te faz pensar, te traz para essa tua história toda no meio da doma, principalmente, né? Eu sempre fui... Eu desde pequena, eu me lembro do cheiro do primeiro cavalo que eu vi. Eu não me lembro de nada da minha infância, mas eu me lembro da primeira vez que eu vi um cavalo. Eu fiquei completamente, sei lá, entregue, assim. E aí eu vivo 24 horas pro cavalo, sabe? Não consigo pensar apesar de ter outras habilidades, eu tocava piano, fazia... Mas o cavalo porque talvez por uma coisa assim, que quando no meu trabalho eu tenho 3 pilares assim, sabe? Tu me perguntou se doma e correção comportamental, o método é diferente e tal. Na verdade, o procedimento é o mesmo. Ele passa por diagnóstico, né? Coleta de informação, diagnóstico, exercícios, né, que eu vou fazer, e coleta de resultado, e vamos ver se é para lá que a gente tem que ir ou vamos seguir que está reto. Então, é uma matemática, não é tão abstrato assim, sabe? No cavalo com problema, também o procedimento é o mesmo, né, só que com graus de dificuldade, né, vai aumentando. E eu me esqueci completamente o que eu ia dizer. Ficou tão emocionada. Puts. Mas, não, olha só, agora eu vou fazer uma baguncinha aqui. Tá. O Arthur que me perdoe aqui, o Arthur, o meu produtor, o meu tudo. Mas é que tu tá no nosso primeiro episódio. Nós vamos ter que brindar. Uba! Aqui, ó, nós vamos ter que brindar o nosso primeiro episódio. E é óbvio que eu trouxe aqui uma espumante pra gente. E enquanto isso, tu vai fazendo o encerramento do que tu mais gostou aqui do nosso programa. Cara, o que tu acha que as pessoas têm que ficar sabendo, né? Eu acho que tu vai ter um programa necessário que estava fazendo falta e que tem tanta coisa para se ver, né, através do teu programa, que vai ser um podcast disso. Né? A gente está no engarrafamento, está no consultório, fonezinho de ouvido, e vamos ouvir com esse teu critério, a experiência que tu tem. Como jornalista e como cavaleira, tu vai puxar, já começou bem, né? Mas tu vai ter a condição de trazer vozes que vão fazer diferença. E que vai trazer muita novidade também, porque é tão complexo tudo que vai ter tudo. É verdade. Eu estou quase te empresariando já. Se eu tivesse dinheiro, isso aí. Legal. Não, o canal tá aberto aí para quem quer patrocinar. Sabe que as coisas sempre rendem aqui, sim, né? Ó, aqui, ó, o barulhinho, ó.
Uia! Que maravilha! Mas, gente, eu e a Denise, a gente vai ficar aqui brindando, então, o nosso primeiro paddock, porque no meu paddock pode ter uma comemoração. Sim. E espumante tem que ter sempre nos pódios e nas competições e no paddock também. Denise, muito obrigada, tá, pela tua participação. A gente com certeza vai se falar de novo, porque tu tem muito assunto aí para nos trazer. E a gente vai seguir aqui com o programa, como tu falaste, trazendo muita história legal, muita novidade também, porque sempre tem novidade. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito obrigada a todos vocês aqui que nos assistiram. Não esqueçam, o Paddock da Luana tá aí nas redes, é só acompanhar. E até a próxima.